Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém por causa da consciência para com Deus sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofetados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Vamos conversar um pouco sobre essa passagem? Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Você está na luz. Fala galera, graça e paz, Luiz Venzo e você está na luz. Antes de começar o vídeo em si, vamos falar das nossas redes. Temos o Instagram e o Facebook que eu vou estar deixando nesse canto aqui para vocês. Mas a gente também tem outras redes, como o Telegram, temos também o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, que eu vou estar deixando nesse canto aqui para vocês. E aqui embaixo você pode se inscrever, ativar o sininho e também deixar o comentário e o gostei. Se inscreve porque eu tenho certeza que o conteúdo vai agregar na sua vida. E não vai ser só mais um canal que você recebe notificação e desliza na barra. Agora, para começar a palavra, eu gostaria de voltar com vocês lá para o texto em que eu li. No caso, eu vou ler só o primeiro versículo, que é o versículo 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Tá bom, servos. Mas quem são esses servos? Você se engana se você acha que isso é uma artimanha de Pedro para fazer com que os escravos não se rebelarem, ou se isso não se aplica a você, porque você não é um servo. Aqui, a palavra servo se refere a qualquer um que está embaixo de uma autoridade, seja ela uma autoridade paternal, uma autoridade ministerial ou até uma autoridade governamental, e entre outros tipos de autoridades que existem. Agora que você sabe a definição de servo, vamos falar um pouco sobre o resto do texto, que é bem simples, está dizendo basicamente, é bom que você sofra, se você não merecer, em nome de Cristo, pois Deus lhe recompensará com isso. Podemos até fazer um paralelo para meio que confirmar as escrituras com as bem-aventuranças, onde diz, bem-aventurados mansos de coração, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, que tudo isso está ligado a você não tratar mal quem te trata mal. Além de sermos bem-aventurados pelas nossas perseguições, é para isto que fomos chamados. Na primeira igreja, nas igrejas mais primitivas, como a igreja ali de Atos e durante a época das cartas, ser chamado seguidor de Cristo era ser uma tocha humana nos jardins de Nero, era servir como entretenimento para os romanos e alimento para os leões no Coliseu. Lógico, a perseguição ainda existe hoje, mas é quantitativamente menor do que no passado. Agora você pode estar se sentindo mal, pensando assim, nossa, quer dizer então que eu tenho que engolir sapo a minha vida inteira? Quer dizer que eu tenho que aguentar sem falar nada? Bom, você merece? Se a resposta for sim, eu mereço, então não tem lucro nenhum nisso, como está escrito. Qual é a honra, qual é o orgulho que você terá se você simplesmente colher o que você plantou? Mas se a resposta for não, eu não mereço, eu trato todos bem e tal, então sim, é para isso que você foi chamado. Cristo, durante toda a sua vida, foi bom, foi justo e foi perfeito. E mesmo assim, ele ouviu e acatou todas as zombarias e acusações, desde coisas criminais, como se ele estivesse descumprindo a lei, como está escrito em Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 65, as zombarias, como está escrito em Marcos 27, 39 a 44. Ou seja, se você é aquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa, eu pensaria bem se eu fosse você. Porque só porque Jesus se sujeitou às acusações e zombarias, o que levou ele para o madeiro, para a cruz,
é que fomos salvos. E não há prova maior que ele retribuiu o mal com o bem, quando na cruz ele clamou ao Pai e disse: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus fez o que era bom, Jesus era bom, assim como Pedro nos orienta a ser em sua primeira carta, no capítulo 3, versículos de 8 a 12. Para encerrar o vídeo, o que eu gostaria de falar, a frase de efeito, eu já deixei no título, que é: leve desaforo para casa. Não responda acusação com acusação. Não responda mal com mal. Não tenha medo de sair como bobão porque você não respondeu numa roda de amigos, ou porque uma pessoa te mandou uma indireta e você não foi lá e respondeu. Não tenha medo. Seja sempre manso e tardio a irar-se, pois a nossa recompensa maior não está nessa terra e não está também como os homens nos veem. A nossa recompensa maior está lá no céu, junto com Jesus, que está sentado à direita do Pai. Pense nisso.